Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver novamente a fatoração. Eu vou revisar com vocês os tipos de fatoração, por fator comum, agrupamento e também por produtos notáveis. E depois eu vou dar uma introdução sobre mínimo múltiplo comum de polinômios, ok? Então eu vou com o livro de vocês lá na página 29, eu quero que vocês peguem também. Vocês podem, durante a explicação, e aí já ir anotando também e fazendo junto. Lá na página 29, eu escolhi alguns exercícios que têm a ver com a revisão desse conteúdo, tá? Então, aqui, ó, nós estamos na página 29, volume 2 do livro de vocês. Então, aqui na questão número 1, pessoal, eu só vou falar dela, mas eu não vou fazer essa questão número 1 porque não tem necessidade. Então, aqui, represente cada número como um produto de fatores primos. Então, por exemplo, a letra A, vou fazer só a letra A, o número 880, né? Então, como que a gente representa um número em fatores primos? Primeira coisa que nós temos que pensar que o método que nós usaremos é o método de decomposição, ou seja, quando a gente vai fazendo uma divisão, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, com os fatores primos, dividindo primeiramente pelo 2, que é o primeiro número primo. Então, dividindo esse valor por 2, nós já veremos que vai dar aqui 440, correto? Novamente, dá para dividir por 2, então vai ficar 220. Mais uma vezinha dá para dividir por 2, vai ficar 110. Dividindo por 2, 55. Dividindo por 2 não dá, por 3 também não. Então, o próximo vai ser o 5. Dividindo por 5 vai dar 11. Por 5 não dá mais, o próximo número primo seria o 7, também não vai dar. E depois do 7 vem o próprio 11. 11 dividido por 11, 1. Então, para organizar em fatores primos, o que que nós fazemos? Então, nós vamos lá e colocamos conforme os seus semelhantes, ó. O número 2 aparece 4 vezes, então 2 no expoente 4, vezes o 5 vezes o 11. Então, aqui está organizado um produto de fatores primos, que resolvendo chega em 880. Então, quando a questão pede para organizar produto de fatores primos, é isso, é fazer a fatoração, decomposição, da mesma maneira que nós fazemos para tirar o mínimo múltiplo comum, lembram? Usando o dispositivo prático. Então, você vai lá e monta. Aqui, gente, olha só, deixa eu tentar arrumar. Para fazer um 4, mas ele ficou um pouco grande, né? Então, eu vou fazer aqui um pouquinho menorzinho. Isso. 2 no expoente 4, vezes 5, vezes 11. Aqui está o número 880 escrito como um produto de fatores primos, tá? E assim vocês fariam os próximos. Se quiser, fique à vontade. Mas é só para eu dar uma explicação sobre essa página já que eu estou aproveitando e falando uma revisão de todo o conteúdo, depois eu vou deixar alguns exercícios para vocês, aí a gente já aproveita e já revisa os fatores primos também. Então, vamos lá, pessoal. Agora aqui, então quando eu tenho só um número, eu vou lá e decomponho ele e escrevo em fatores primos, tranquilo. Agora vamos ver quando tem as letras, né? Então, como que nós fazemos a fatoração? Então, nós observamos o seguinte, neste caso, o exercício já está indicando que tipo de fatoração que nós vamos usar. Fator comum. Na questão 3, já está pedindo para usar fatoração por agrupamento. E na próxima questão, trinômios. Quando falar em trinômios, é os produtos notáveis. Então, eu vou explicar um de cada um deles e depois eu venho fazendo, tá? Para vocês verem a diferença. Na fatoração, então, por fator comum, nós olhamos, dividimos todos eles, ó, são 3 termos, nós dividimos pelo fator comum entre eles. Então, olhando aqui, são múltiplos de 4. Primeira coisa, vamos olhar para os números. Daria para dividir todos eles por 4. Então, a gente coloca o 4. Agora, vamos olhar para as letras. Todos têm o x. Porém, eu tenho que dividir pelo menor expoente, porque senão eu não vou conseguir dividir todos. Se eu dividir por x na quarta potência, aqui já não vai dar, e nem aqui. Então, se eu dividir por x ao cubo, aqui dá, mas o 12x já não dá. Então, por isso que eu vou dividir por x. Encontrei o fator, agora eu venho aqui e separo, coloco o fator comum fora e o resultado da divisão dentro, tá?
Então, ó, 4x no expoente 4 dividido por 4x vai sobrar 1x ao cubo, né? Porque diminui o expoente 4 menos 1. Só que você não precisa escrever o 1x, você só coloca x ao cubo, tá? Usa o mesmo sinal ali, porque mais com mais vai ficar mais, né? 8 dividido por 4, 2. Então, vou começar com o número para ficar mais fácil. Agora, vou para as letras. X ao cubo dividido por x. Diminui aqui como se tivesse o expoente 1. Então, 3 menos 1 sobra 2. Vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado. O y não vai ter com quem dividir. Então, o que acontece com o y? Eu escrevo ele novamente. Vou para o próximo termo. Menos com mais vai ficar menos. Agora, eu divido. 12 dividido por 4 vai dar 3. E o x desaparece, porque assim, ó, 1 menos 1 fica 0. Então, não tem necessidade de eu colocar... qualquer número no expoente 0 é 1, né? Então, no caso, se eu fosse escrever 1, eu colocaria 3 vezes 1, que daria o próprio 3. Então, por isso que eu corto, eu digo que eu elimino essa letra, na verdade. Aqui está o resultado do fator comum, tá? Então, na fatoração por fator em evidência, fator comum, a gente divide todos eles pelo mesmo número e aí depois separa o fator comum fora do parênteses e o resultado dentro. O que muda para a fatoração em agrupamento? Fatoração por agrupamento, nós fazemos o mesmo procedimento, só que ao invés de dividir todos pelo mesmo, nós dividimos de 2 em 2, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó, dividindo de 2 em 2. Então, eu olho o seguinte... Aqui na letra A, qual é o fator comum? Tem o C, M, D, M. Então, eu já vi que o fator comum é o M. Aqui, qual é o fator comum? Eu tenho C, N e D, N. O fator comum vai ser o N. Agora, eu divido como se fosse essa fatoração por fator comum, porém, eu faço 2 vezes. O que eu tenho que pensar? Que o resultado vai ter 2 parênteses e o resultado tem que estar exatamente igual, até com os mesmos sinais. Então, aqui eu observo o seguinte, o resultado aqui vai ficar todo positivo, correto? Na divisão desse vai ficar negativo, então, parênteses não vai ficar igual. Por isso que eu vou dizer que este termo que eu vou dividir vai ser negativo, para que o resultado dê positivo. Então, aqui, vou começar pelo primeiro. Coloco o M fora, né? Do parênteses e faço lá, CM dividido por M. Vai cortar o M, vai sobrar apenas C. DM dividido por M. Vai cortar o M, vai sobrar apenas o D. Uso o mesmo sinal. Beleza. Fiz a fatoração igual no fator comum. Porém, aqui eu tinha 3 termos, mas para resolver a mesma coisa nesse primeiro momento. Eu dividi 2 termos pelo mesmo, coloco o fator em evidência fora e o resultado dentro. Próximo aqui, então, eu usei um termo negativo para poder ficar com os parênteses iguais, né? Então, vamos lá. CN dividido por N. O que vai acontecer aqui? Então, o jogo de sinal menos com menos vai ficar mais. O resultado aqui dentro vai ficar positivo. Porém, o N corta, ó, porque é o expoente 1 com o expoente 1. Então, vai sobrar apenas o C. dN dividido por N, né? Menos com menos vai ficar mais. Expoente 1, expoente 1. Vai simplesmente dar zero. Então, elimina, sobra o D, né? Sobra o D. Aqui é mais... Deu só um probleminha ali na hora de desenhar. Aí. Pronto. Agora, pessoal, fiz... Ó, observem que fica igual. Ficou o fator em evidência, o fator comum fora e o resultado dentro. O que altera na fatoração por agrupamento? A primeira parte eu fiz igual. Dividi e coloquei, ó, fora. Como eu tenho 2 parênteses, eles vão ficar com o mesmo resultado aqui, ó. Deixa eu escolher uma cor. Aqui, eles vão ficar com o mesmo resultado, ó. C mais D, C mais D. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever, vou pegar uma cor mais forte aqui. Nós vamos reescrever parênteses, só que nesse parênteses nós escrevemos apenas uma vez. C mais D. Vezes, abre o outro parênteses, o que sobrou está fora, o fator em evidência. M positivo e N negativo. Então, M menos N. Aqui está o resultado da fatoração por agrupamento. Então, do fator comum para aqui encerrou. Na fatoração por agrupamento, no resultado final, nós reorganizamos, né?
nós só pegamos, então, parênteses igual e repetimos uma única vez. E os fatores comuns que estão fora, nós escrevemos ali, tá? Se fosse fazer a prova real, pessoal, multiplicando todos esses termos, todos vezes todos, chegaríamos aqui no CM mais DM menos CN menos DM. Na realidade é isso, igual aqui, ó. Se eu fosse pegar na fatoração por fator evidência, o fator comum, se eu fosse voltar a tirar a prova real, era só multiplicar vezes todos que nós chegaríamos novamente a esse número. É a mesma coisa que acontece aqui na questão 1. O 880 está escrito em fatores, em fatoração, digamos assim. Se eu quiser retornar para 880, o que eu faço? Eu resolvo e vou multiplicando. E o resultado vai voltar para o 880, tá bom? A outra fatoração é a fatoração por trinômios na forma fatorada, que são aqueles produtos notáveis. Nós temos o quadrado da soma, da diferença, da soma pela diferença, né? Então, como que nós sabemos? Eu só vou retornar aqui, olha só. Quando eu tenho aqui o quadrado da soma pela diferença, o produto da soma pela diferença, o resultado vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, já dá esse termo aqui. Quando eu tenho o quadrado da soma pela diferença, o resultado vai ter que dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, o resultado vai dar esse último aqui. Quando eu tenho o quadrado da soma, no quadrado da soma fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai dar este termo aqui, que em suma eles são bem parecidos, ó, menos e mais, só que o que muda é que no resultado do quadrado da soma vai ter um mais, ou seja, todos vão estar positivos, e no quadrado da diferença o termo do meio vai estar negativo, tá? Aqui, pessoal, nós temos, ó, uma fatoração e aqui nós temos o resultado de outra fatoração. Então, sobrou 2 termos. Esse, ó, fatoração por fator comum. Então, como que vai ficar? X fora e aí vai ficar A mais B. Então, fator comum, um único fator. O fator comum está lá embaixo, ó. Então, nós vamos descer. Já aqui, nós vamos ter a fatoração por agrupamento, ó, pessoal. Então, de 2 em 2. Aqui, separando, vai dar para dividir por A. Aqui, separando, vai dar para dividir por B. Dentro de um parênteses, vai ficar A mais B, que são os fatores comuns, ó. Em outro parênteses, vai ficar o resultado que vai ser igual. Então, por exemplo, AX dividido por A sobra X. AY dividido por A sobra Y. Aqui, BX dividido por B sobra X e aqui sobra Y. Então, vai ser X mais Y. Tá? Aqui, resolvendo um pouquinho mais rápido. Então, A mais B vezes X mais Y vai dar igual a esse polinômio. Então, a gente vem aqui, tá bom? Então, é isso, ó. Aqui tem o resumo de todo esse capítulo. Então, voltando aqui, pessoal, na fatoração por trinômios, né? Então, quando nós vemos que todos já estão positivos, vai ser o quadrado da soma. 2 termos somando e elevado ao quadrado. Quando, ó, positivo, depois a gente já encontra os termos, tá? Só vou deixar o espaço aqui. Quadrado da soma. Quando um termo está negativo, o que vai ser? Se um termo está negativo, quadrado da diferença. Ó, um está negativo, quadrado da diferença. Todos positivos, quadrado da soma. Um negativo, quadrado da diferença. Tá? Então, agora nós vamos resolver isso aqui também. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, para eu descobrir qual foi os 2 termos que estavam no produto notável, é bem simples. Você só tira a raiz quadrada do primeiro e do último, tá? Tirou a raiz quadrada do primeiro e do último, você já vai descobrir quais são os 2 termos do produto notável. Ó. Porque o resultado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou menos, né? Mais o quadrado do segundo. Então, se você souber só tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, você já vai ter o valor do teu produto notável, tá? O termo do meio serve para você conferir, se você quiser. Então, aqui, tirando raiz quadrada de 4a ao quadrado, vai ser
2A. Porque 2A vezes 2A vai chegar em 4A ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 vai chegar no 9. Então, o resultado é o quadrado do primeiro, quadrado de 2A, 4A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2A, 4A, vezes 3, 12A. Então, ficou o termo do meio. Mais o quadrado do segundo. O quadrado, 3 ao quadrado é 9, certinho a conta, tá bom? Aqui é um A, não é 29, pessoal, aqui é um A, tá? Deixa eu arrumar aqui. Não vai parecer que é um 9, né? Então, A, tá? Aqui, na letra B, tirando então a raiz quadrada de x ao quadrado, vai sobrar o x. Tirando a raiz quadrada de 16 é 4. Já vou para o próximo. Tirando a raiz quadrada de n ao quadrado é o n. Tirando a raiz quadrada de 289, vamos ver quanto que dá. Dá 17, né? Então, beleza, 17. Tirando a raiz quadrada de x no expoente 4, vai ser x ao quadrado. E aqui, vamos ver, tirando a raiz quadrada de 361, vai dar 19. Aqui, pessoal, tirando a raiz quadrada de 9m ao quadrado n, vai dar 3m n. E aqui, né, tirando a raiz quadrada de 169, vai dar 13, né? O P está ao quadrado, então quer dizer que foi multiplicado P vezes P, correto? E aqui, tirando a raiz quadrada de 4, 2. Tirando a raiz quadrada de x no expoente 6, então eu sei que na multiplicação soma os expoentes. Então, para eu saber, era 6 dividido por 2 era 3, 3 mais 3, né? Então, x ao cubo. E aqui o y no expoente 4 era y ao quadrado, porque na multiplicação somos expoentes, K2 mais 2 que vai virar o 4, né? E aqui, raiz quadrada de 1/4 seria 1/2, porque 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Então, aqui está a forma fatorada dos trinômios. E, nesse caso, nós falamos do quadrado da soma e do quadrado da diferença, mas está faltando um. Vamos ver se vocês lembram aqui. Está faltando o quadrado da soma pela diferença, que são os mesmos termos iguais, porém, em um parênteses está somando e o outro está diminuindo. No resultado desse produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ter só 2 resultados, ao invés de ter 3 igual nos outros, né? Então, o que vocês vão fazer? Só tirar a raiz quadrada dos termos e aí tudo certo. Então, nós vamos lá para uma questão que tenha esse conteúdo aqui, ó. Diferenças de 2 quadrados, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos só tirar a raiz quadrada, ó, do primeiro e do último. E aí, nós já vamos ter os produtos notáveis, tá? Tirou a raiz quadrada do primeiro e do último. Aqui. Raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada do primeiro e do último. Então, vamos lá, tirando a raiz quadrada aqui, só vou colocar um parênteses vai estar mais e no outro parênteses os mesmos termos, porém vai estar menos, tá, pessoal? Então, é isso que nós temos que lembrar. Em um fica mais e no outro parênteses fica menos, não esqueçam disso. Em um fica mais e no outro menos. É bom porque daí você já deixa montadinho e você não esquece depois do que tem que fazer, tá? Em um deixa mais, no outro deixa menos. E é isso aí que nós vamos fazendo. Um mais, o outro menos. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de menos... Opa, aqui tá 9 ao quadrado. Deixa eu apagar só para eu ver aqui. Ah, tá. Então, aqui faltou só resolver, né? Na verdade, o resultado desse, pessoal, é assim, ó. É 9 vezes 9, então aqui teria que estar escrito 81, né? Isso. Então, raiz quadrada de 81 é o 9. Aí, você repete, então, tá? A mais 9, A menos 9.
Vamos para o próximo. Raiz quadrada de x ao quadrado. X, raiz quadrada de 1 é 1. Em um parênteses mais, no outro parênteses menos. Os mesmos. Aqui, raiz quadrada de 4x ao quadrado vai ficar 2x, né? E aqui, raiz de 25 é 5. Então, em um parênteses vai estar mais, no outro parênteses vai estar menos. 121 tirando raiz é 11. E aqui o m está no expoente 4, então vai ser m ao quadrado, né? Ao quadrado. Aqui, raiz de 64 é 8, né? Então, aqui repetimos novamente, é 11 m, deixei pouco espaço, 11m ao quadrado, e aqui o 8, em um parênteses mais e no outro menos. Aqui, raiz quadrada de x ao quadrado sobre 4 vai ficar x sobre 2. Aqui vai ficar y sobre 7, né? Y sobre 7. Então, repete os mesmos números em um parênteses mais e um outro parênteses menos. Isto. Aqui vai dar um número decimal, né? Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de 1,44 vai dar 1,2. Então, 1,2. Já vou colocar aqui 1,2. Aí a letra A no expoente 6, então foi A ao cubo, né? Porque daí soma 3 com 3 dá 6. Então, é A ao cubo. Já vou escrever aqui A ao cubo. Próximo, nós temos 0,49. Então, tirando raiz de 0,49 dá 0,7. 0,7. O B, para ser B ao quadrado, tem que ser B vezes B, né? Então, aqui também. 0,7B. Beleza, pessoal? Então, vocês viram que não é difícil, né? Super tranquilo na hora de fazer. Aqui, eu vou voltar, eu vou fazer mais uns exemplos da fatoração, então, por fator comum e por fator de agrupamento, tá? Então, produto notável, aquilo que eu falei para vocês, é bom saber como que faz, conseguir fazer de cabeça, porque esse é o momento que nós vamos precisar dos produtos notáveis, né? Aqui, eu vou continuar dando esses outros exemplos, resolvendo essas outras questões aqui. Então, vamos lá. Deixa eu até vou trocar de cor, para ficar mais colorido aqui. Então, vamos lá. O fator comum, que eu posso dividir todos eles, é o 6, né? Por letra não dá, porque aqui tá faltando letra. Então, eu vou dividir todos somente por 6 e vamos ver quanto dá. 6a ao cubo dividido por 6 vai ficar a ao cubo, ou 1a ao cubo, se quiser. Aqui, 18 dividido por 6 dá 3. Jogo de sinal fica menos 3a. Menos 3a, tá? Aqui, 36 dividido por 6 fica 6. Aqui está o resultado, tá bom? Continuando, então, vamos lá. Vou escolher uma outra cor. Vou dividir, então, o próximo número, né? Então, nós temos aqui 18, 27 e 9. Todos são múltiplos de 9, então, vamos dividir por 9. Vamos olhar para as letras. Eu posso dividir por m e n ao quadrado. M e n ao quadrado, tá? Então, fora do parênteses, eu coloco o fator em evidência, né? O fator comum. Dentro do parênteses, colocamos os resultados. 27 dividido por 9 dá 3. M ao cubo dividido por m é como se tivesse o expoente 1, diminui, fica m ao quadrado. M ao quadrado. N ao quadrado dividido por n ao quadrado vai cortar, então desaparece. Vamos para o próximo número. 18 dividido por 9, 2. Vamos para as letras. M ao quadrado e m no expoente 1 diminui, sobra apenas m. N ao cubo e n ao quadrado diminui o expoente, vai sobrar apenas n. 9 dividido por 9 sobra 1. Como aqui vai ficar negativo, ó, porque menos com mais k, menos. M dividido por m vai cortar, é o mesmo expoente. N dividido por n vai cortar. Então, para não ficar um negativo sozinho, o que nós vamos colocar? O 1.
porque 9 dividido por 9 dá 1. Aqui está o resultado, então, da letra C. Vamos fazer o próximo. Deixa eu pegar aqui outra cor. Então, lembrando que nós estamos fazendo a fatoração por fator comum. Olhando aqui, então, o fator comum que nós poderíamos fazer nessa situação, vamos dar uma olhada, seria o 7, né? Todos são divisíveis por 7. Como está pedindo para fazer por fatoração por fator comum, nós vamos fazer fator comum, tá? Nós não vamos organizar por agrupamento, talvez daria, mas está pedindo por fator comum. A letra A está em todos, então vou dividir por A. O B também está em todos, eu posso dividir pelo menor B, que é o B ao cubo, né? B ao cubo. Agora, nós colocamos aqui 7AB ao cubo. E aí, dentro aqui do parênteses, o resultado. 14 dividido por 7. Então, vamos lá. 14 dividido por 7, 2, né? A no expoente 4 dividido por A, no expoente 1 vai ficar A ao cubo. Eu só vou resolver mais esse e aí eu vou lá para o próximo, para não demorar muito, tá, pessoal? Não se preocupe, eu não vou fazer esses outros dois. Só o que eu queria era frisar, revisar alguns exemplos. Aqui, 21 dividido por 7, 3. A ao cubo dividido aqui diminui o expoente 1, vai ficar A ao quadrado. B no expoente 4 e B ao cubo vai sobrar apenas o B. 49 dividido por 7 vai ficar 7. A ao quadrado e A vai sobrar o A. O B no expoente 5 e 3 vai diminuir, vai ficar 2, B ao quadrado. E nós vamos para o último aqui. 63 dividido por 7 é 9, né? Então, menos 9. A desaparece e o B fica 6 menos 3, sobra 3. Aqui está o resultado, tá? Fizemos fatoração por fator comum, como o exercício pediu. Sempre leiam o que está escrito no exercício, que assim fica mais fácil. E aqui eu vou dar dois exemplos para a gente finalizar, tá? Da fatoração por agrupamento. Então, fatoração por agrupamento de 2 em 2, ó. De 2 em 2. Então, aqui, pessoal, vamos ver, aqui vai dar para dividir por A. E aqui vai dar para dividir por 3... B, isto. Começar com o primeiro, então, deu A. Abro parênteses, coloco o resultado. 2AM dividido por A, sobra 2M, né? Menos AN dividido por A, desaparece o A, fica N. Menos N. Próximo aqui, então, eu pego 3B, coloco fora, abro parênteses e o resultado. 6 dividido por 3 sobra 2. O B corta, então sobra apenas M. 2M. Vocês vão vendo que na fatoração por agrupamento os parênteses vão ficando iguais. Menos 3 dividido por 3 dá 1. O B desaparece, sobra N. Não precisa escrever 1N, posso colocar apenas o N. Aí você vai olhar e vai ver que os parênteses estão iguais. Então, tá certa a tua conta. Continua aqui. Abre parênteses, 2M menos N. Fecha parênteses e abre o próximo. Agora, eu pego os fatores em evidência ali, né? O fator comum, A e 3B. Estão positivos, então, A mais 3B. Se você entender bem a fatoração por fator comum, a fatoração por agrupamento fica bem fácil, tá? Aqui, na letra C, o fator comum é o X. E aqui, o fator comum, então, vai ser o Y, porém, eu quero que os parênteses fiquem iguais, ou negativo e negativo, ou positivo e positivo. Como aqui está tudo positivo, para um parênteses aqui ficar positivo, então, esse Y vai ter que estar negativo. É isso que vocês têm que só prestar atenção, que o parênteses tem que ficar igual. Dividindo x ao quadrado por x, sobra x. Dividindo 2x por x, sobra 2. Encerrei. Agora, eu venho aqui, né? Dividindo xy por y, vai cortar o y, vai sobrar o x. Menos com menos vai ficar mais. Então, já vai ficando igual o outro, ó. Dividindo menos 2y por y, corta o y e sobra o 2. Menos com menos, mais. Ficou exatamente igual. Então, o que que nós vamos fazer agora? Ah, só esqueci de colocar o y aqui. Fora, né? Igual a gente faz, coloca fora. Agora, os dois parênteses iguais, então, eu escrevo esse parênteses uma única vez, x mais 2. Abro aqui e faço x menos y. É isso aí, pessoal.
Não vou continuar para o vídeo não ficar mais extenso, tá? Então, na aula de hoje, nós revisamos os tipos de fatoração, né? Fatoração por fator comum, fatoração por agrupamento e os 3 produtos notáveis, né? Quadrado da soma, da diferença, o produto da soma pela diferença, beleza? Vou deixar algumas atividades para vocês estarem praticando e lembrando que fatoração nada mais é do que escrever um número, um polinômio, de maneiras diferentes, com fatores que multiplicando vão retornar para aquele polinômio ou aquele número, tá bom, pessoal? Um abraço, aguardo vocês na aula ao vivo e tchau, tchau, bons estudos!